Que a Rhaelena Targaryen é uma das personagens mais excêntricas de House of the Dragon, isso ninguém duvida. E por conta disso, hoje a gente vai falar um pouco sobre as profecias que essa personagem tem soltado aí de modo muito inocente nos últimos episódios. Então, vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi e como eu mencionei, hoje a gente vai falar sobre profecias, as profecias aí da Rhaelena Targaryen, né, que é a filha da Alicent, né, e atual esposa aí do Aegon II, né, e que tem um papel, né, até que bem importante aí durante a Dança dos Dragões. Porém tem um detalhe que eles acrescentaram aí na série de House of the Dragon, que é o fato dessa personagem ter esse dom profético aí, né? A gente já viu que ela tem soltado algumas pequenas profecias, assim, frases que parecem bem soltas, assim, durante ali a narrativa, né, da série, durante os episódios. Frases até bem excêntricas, ela é uma personagem excêntrica, isso é até descrito no livro, né, até fala que ela é uma personagem que tem uma vibe bem distante, assim, mas quando eu li Fogo e Sangue, a impressão que eu fiquei é que ela era mais parecida, assim, com a Luna Lovegood, assim, que tem um pouco de a ver com a personagem que a gente tá vendo na série, mas era mais uma coisa de ser meio de aquela pessoa que vive nas nuvens, assim, de ser uma pessoa que não dá muita bola para as coisas que estão acontecendo ao redor, meio fora da casinha, mas nesse sentido de ser uma pessoa meio aérea, né? E ali na série eles colocaram ela realmente como uma personagem com uma personalidade excêntrica mesmo, né? Que solta essas frases meio malucas e que tem se mostrado aí profecias. E hoje a gente vai analisar algumas delas e falar algumas teorias aí possíveis do que tá vindo na Dança dos Dragões. Lembrando que a gente tem uma grande vantagem de conhecer, né, Fogo e Sangue, saber de alguns eventos que devem acontecer aí no decorrer da série de House of the Dragon, e por conta disso esse vídeo pode ter spoilers, porque eles podem realmente adaptar o livro ou outras coisas, como eles já têm feito na série, eles podem modificar. Então fique aí por sua conta e risco. Bom, e antes de mais nada, eu vou só comentar que eu, em prol da paz nos vídeos, eu fui lá para corrigir minha pronúncia. Eu vou chamar a personagem de Rhaelena Targaryen, porque é assim que o Mundo de Gelo e Fogo fala, e é assim que é certo, porque o nome dela é meio difícil, né, porque se pronuncia Elaena, na verdade, mas é Rhaelena. Então vai ser Rhaelena, tá? Então vocês aí se comportem nos comentários, por favor. E bom, antes de tudo vale fazer uma breve contextualização, né? Apesar de ela ser uma personagem que a gente já viu aí um pouco dela na série, mas a Rhaelena, ela é a segunda filha da Alicent com o Viserys, né? Então ela tem como irmão mais velho o Aegon e dois irmãos mais novos, né? Que seria o Aemond e o Daeron, né? O Daeron, inclusive, estaria lá em Vila Velha, né? A galera confirmou que ele deve estar presente na série, mas ele não foi mostrado até agora, o que eu particularmente achei bem safadinho aí da série, né? Cortou aí um personagem, basicamente, e disse que ele tá lá em Vila Velha. Enfim, vamos ver como que ele vai aparecer. Mas o curioso é que a Rhaelena, ela é uma personagem que tem um papel importante nos livros. Como esposa, né, e rainha consorte, né, do Aegon II, né? Ela tem ali um papel de que ela aparece e tudo mais. Ela é uma montadora de dragão, né, que é o Dreamfire. Ela tem 3 filhos com o Aegon, né, que é o Jaehaerys, a Jaehaera e o Maelor Targaryen, né, então ela tem 3 filhos com ele. E ela é uma personagem que é muito amada pela plebe e tal, mas nos livros ela já tem um certo ar meio distante, assim, né? E na série eles conseguiram trazer essa personalidade e acrescentaram essa ideia dela ter aí esses sonhos proféticos, né? O que tornou também, junto com essa questão dela estar sempre com insetos, né? Tornou a personagem bem excêntrica, né? E diria que até mais interessante, tanto que a gente tá falando dela agora, né? Nesse vídeo, por conta justamente dessas profecias aí que ela fica soltando. Porém, vale comentar que, como vários outros personagens da dança, né, a Rhaelena, ela não tem aí um final muito feliz nos livros, né, então não se apeguem muito a essa personagem também, porque ela é uma grande sofredora, talvez uma das mais sofredoras aí de toda a Dança dos Dragões, e até por isso que nos livros ela é importante, né, porque ela tem um papel de choque, né, dos acontecimentos aí da dança. É bem marcante a trajetória dela e das pessoas que estão ao redor dela. Eu não vou dar super spoilers agora, mas mais pra frente nesse vídeo saibam que eu vou provavelmente citar aí um pouco do final da Rhaelena, né, então já fiquem avisados. Bom, a primeira profecia que a gente vê, né, Rhaelena falando e que já se confirma, né,
né, entre o episódio 6 e o 7, é quando o Aemond vai até a Alicent, né, porque ele tava ali, né, no Fosso dos Dragões, e ele foi lá ver o dragão e quase foi queimado e tudo mais. E a Alicent fala pra ele que ele não precisa se apressar, nem se importar com os outros, porque logo ele vai ter um dragão. E a Rhaelyna, que tá ali mexendo com os insetos dela, ela fala de uma forma bem distraída que ele vai ter que fechar um olho pra isso acontecer, né? E a gente sabe, né, conforme aconteceu no episódio 7, né, que o Aemond, pra domar ali o Vhagar, né, a Vhagar, ele acabou, né, perdendo um olho. Inclusive, em vários momentos o Aemond fala isso, depois o Otto fala isso, que foi uma troca muito válida, né, perder um olho pra poder montar um dragão como a Vhagar, né? Então, essa já foi uma primeira profecia que a Rhaelyna soltou, né? E que faz muito sentido da construção da série pra gente já ter essa certeza de que é uma personagem que sim faz profecias, né? É claro que os diretores, os roteiristas sabiam que os fãs iam perceber isso, né? Os fãs iam ver esse foreshadowing aí que a personagem colocou. E já iam começar a observar para ver se ela solta ou não profecias. Então meio que já eles usaram essa estratégia para confirmar pra gente. É provável que outras profecias que a personagem tá soltando só sejam confirmadas ou não, né, depende de como elas aconteçam, mais pra frente, né, não vai necessariamente ser tudo tão imediato. A gente vai ter que assistir pra descobrir, mas a minha impressão de que essa primeira profecia do olho, ela se concretizou muito rápido, justamente pra gente já saber, já ter a certeza de que a Rhaelyna realmente tem esse dom profético mesmo. E bom, no episódio 7, né, logo em seguida, a gente vê ali a cena da Rhaelyna, né, no funeral ali da Laena, né, na qual ela tá mexendo com alguns insetos de novo, né, na verdade é uma aranha que ela tá mexendo junto com uma concha, tem até a cena ali do Aegon e do Aemond conversando sobre ela, e do Aegon falando sobre que ele não queria casar com ela e tudo mais. E ali naquele momento ela tá repetindo, né, várias vezes, mais uma frase muito estranha e que a gente já consegue identificar que provavelmente é uma profecia. Ela diz: mãos giram o tear, carretel de verde e carretel de preto, dragões de carne tecendo dragões de fio. Ou dragões da carne tecendo dragões do fio, alguma coisa assim. Bom, essa profecia também, ela é bem óbvia, assim, no primeiro momento, porque ela fala sobre a dança dos dragões, né? Aqui fica muito claro a ideia do carretel de verde, o carretel de preto, que é falando sobre as facções verde e os negros, né? Que são aí as divisões políticas da guerra da dança dos dragões. E é interessante que ela fala dessa ideia da mãos giram o tear, né? Ou mãos giram o tear, que provavelmente é uma citação ao Otto Hightower, né, que tá desde lá do primeiro episódio já, né, fazendo as coisas acontecerem, movendo ali as peças, especialmente pro Viserys acabar ficando com a Alicent, colocando um monte de coisa na cabeça da Alicent, colocando medo, né, na cabeça dela. E posteriormente, quando ele volta a ser irmão, manipulando as situações ali também, pro filho da Alicent, né, o Aegon no caso, poder reinar, né. Eu diria que essa mão, né, que também gira o tear, também é um pouco da mão da Alicent, porque por mais que o Otto esteja ali manipulando ela de algumas formas, ela também tem uma certa vontade, a gente vai ver provavelmente isso no episódio 8, de acreditar que de fato o Viserys queria que o Aegon fosse rei, ou que de alguma forma o Aegon merecia ser rei também, né? Porque senão ela não seria convencida de formas tão fáceis assim, né? Ela realmente parece ter uma certa vontade de acreditar de que a família dela merece, né, herdar o trono, talvez mais do que a família da Rhaenyra, por conta dos erros que a Rhaenyra cometeu com ela e por aí vai. E bom, a parte dos dragões de carne tecendo aí dragões de fio, provavelmente é uma referência simbólica aos dragões da carne, né, que são os dragões mesmo, né, os dragões de verdade ali da história, carregando, né, os dragões de fios que seriam as standards, né, ou as bandeiras, né, que representa aí os Targaryens. Lembrando que durante a Dança dos Dragões, o Aegon, ele toma para si o símbolo dos verdes mesmo, né? Na verdade, fica uma coisa meio amarela, né? Porque ele usa um dragão dourado sobre fundo preto, né? O que eu acho bem estranho, porque geralmente quando você é uma casa bastarda em Westeros, você inverte as cores da sua casa. Por isso que a bandeira dos Blackfyre, né, que aí é a casa bastarda aí dos Targaryens, é as cores invertidas, né? É um fundo vermelho com um dragão negro, né? Então é meio estranho eles terem mudado as cores da casa principal. Se o Aegon queria dizer que ele era rei, por que ele trocou as cores da bandeira? Enfim, não sei como que a série vai tratar isso, mas a gente vê que os dois lados da guerra têm, né, portam bandeiras de dragões, que são bandeiras feitas de fios, e são carregadas aí por dragões de carne e osso, né, ou dragões de fogo e carne, né, porque a Daenerys dizia que os dragões eram fogos feitos em carne, né, então provavelmente a metáfora é essa. Talvez simbolize
isso de alguma outra forma, dos dragões interiores. Então, a Rhaenyra é um dragão, o próprio Aegon é um dragão, né? O Viserys, irmão da Daenerys, e a própria Daenerys falavam muito sobre eles serem um dragão, né? O Viserys ficava falando, você vai acordar o dragão. Então, essa ideia de que existe um dragão interior, metaforicamente falando, dentro dos Targaryens, poderiam significar isso de alguma forma também. Mas, enfim, provavelmente essa é uma profecia que simboliza claramente aí o começo da Dança dos Dragões, que já deve acontecer no episódio 8. Bom, tem um outro momento de profecia que acontece também no episódio 8. Inclusive, eu acho que eu falei no outro take que o próximo episódio é o episódio 8. Na verdade, o próximo episódio é o episódio 9. Eu acho. Sim, com certeza. E esse último episódio foi o 8, né? Que é o episódio ali que a gente vê o fim do Viserys, né? Bom, nesse episódio tem a cena ali do jantar, né? Que todos ali estão curtindo, né? Aquele belo momento em família, né? Aquele belo almoço de domingo em família, falando sobre política. Quando a Rhaenyra, né? Solta do nada um belo de cuidado com a fera debaixo das tábuas. Do nada ela solta essa frase, basicamente. Ela faz o brinde dela lá e tal, mas acho que até antes disso ela solta do nada essa frase. Que é claramente também uma certa profecia aí, né? Bom, essa profecia tem muitas possibilidades do que ela poderia significar. Na verdade, eu vejo as pessoas dando 3 possibilidades aí de significado para essa profecia. Uma teria a ver com o Aemond e o Lucerys, a outra com a Missária, né, o Verme Branco, e a outra com o Sangue e o Queijo. O que provavelmente as 3 estão certas, porque esses 3 eventos, né, esses 3 grupos, né, de personagens estão bem interligados, né? Por quê? Porque primeiramente ela estaria falando sobre justamente essa raiva, né, e um certo ressentimento que tem entre o Aemond e os filhos da Rhaenyra, né? Nesse caso, especialmente entre o Aemond e o Lucerys, né? E a gente até vê justamente isso acontecendo no final desse episódio, quando o Lucerys vê o porco sendo colocado na frente do Aemond, ri, e o Aemond fica pistola e começa ali a briga, né? Então, ela poderia estar avisando sobre a tensão, a angústia e a raiva que estavam se escondendo naquele momento entre as duas famílias, né? E especialmente entre esses 2 grupos de personagens, filhos da Rhaenyra e o Aemond, né? Então, uma tensão que estaria se escondendo, e ela avisa porque isso vai emergir logo logo. Já começa a emergir ali durante o jantar. Porém, a gente sabe que justamente essa tensão vai aumentar muito, sendo que o Lucerys é provavelmente a primeira grande vítima aí da Dança dos Dragões, já que em um determinado momento ele tá lá em Ponta Tempestade tentando chamar o Lord Baratheon pra causa dos negros, quando chega o Aemond, né, que consegue de fato, né, ganhar o apoio ali do Lord Baratheon, e posteriormente quando o Lucerys sai de Ponta Tempestade, o Aemond e a Vhagar, né, vão atrás, né, do Lucerys e do Arrax e pegam eles, né, e matam eles, e o Lucerys acaba sendo a primeira grande vítima da Dança dos Dragões. E é justamente isso, né, que faz o Daemon ficar extremamente pistola e jurar vingança, falando que seria um filho por um filho. E nisso ele vai lá e contrata 2 assassinos, né, o Sangue e o Queijo, né, que invadem a Torre da Mão no momento em que a Rhaenyra está lá na torre com seus filhos, né, e faz a Rhaenyra escolher qual dos 2 filhos homem ela quer que morra, né. Ela escolhe, se não me engano, o mais novo, e eles vão lá e matam o mais velho, que eu acho que é o Jaehaerys, né, na frente dela, né? E é justamente esse evento, né, esse assassinato a sangue frio, que faz com que a Rhaenyra fique bastante distante, né, depois, durante a guerra, tanto que ela nunca mais monta no dragão dela depois disso, ela fica completamente perturbada. E é esse evento aí do Sangue e Queijo. E eu consigo visualizar uma cena do Sangue e Queijo invadindo a Torre da Mão, saindo, né, realmente debaixo do assoalho ou debaixo de uma tábua para uma entrada secreta, algo assim, né? Então, provavelmente tem muita relação com esses 2 assassinos, mas eles só vão até ela por conta do assassinato do Lucerys pelo Aemond e por essa vingança aí do Daemon de um filho por um filho. Porém, o que isso tem a ver com o Verme Branco? Porque na série, por mais que eles não tenham deixado muito claro de quem é a lealdade do Verme Branco, nos livros, a Missária, ela é uma personagem leal ao Daemon. Ela é a amante do Daemon e ela é muito próxima dele mesmo, né? Tanto que o Daemon contrata esses 2 assassinos por intermédio da Missária, né? Então, a galera ainda não sacou muito bem que ela deve continuar do lado do Daemon, né? Eles estão vendo ela mais como uma personagem neutra, uma espiã, alguma coisa assim. Eu vi várias pessoas falando sobre isso, mas nos livros, pelo menos, ela é uma personagem leal ao Daemon. Ela já foi ali no começo da série e ela deve continuar. E provavelmente também foi um plano do Daemon também, aquela levada que ele deu, né, na Rhaenyra, levando ela lá
pro prostíbulo e tudo mais. Eu acho que a galera não entendeu muito por esse lado, mas na minha opinião era uma forma do Daemon fazer a Rhaenyra sair pela cidade, dela ser vista de fato, né, no prostíbulo, fazer o Viserys ficar bravo, e uma tentativa do Daemon fazer o Viserys considerar casar ele com a Rhaenyra, né. Foi um plano que não deu muito certo no primeiro momento, né, porque agora estão casados, mas eu acho que foi um plano do Daemon e que ele usou a Missária para isso também, então eles continuam aliados, né. Mas enfim, nos livros eles são aliados, e provavelmente a Missária, que é o verme branco, né, que é um animal que pode estar ali embaixo da tábua, né, não é uma fera, nem uma besta, né, mas que é um animal, né, que meio que se esconde, né, debaixo da madeira podre, enfim, poderia ter relação com isso também. Mas é uma profecia que deve estar de alguma forma relacionada a justamente esse evento tão trágico na vida da própria Rhaelena, né, que é a morte do filho mais velho dela. Bom, agora voltando para aquele primeiro momento profético, né, da Rhaelena, né, que é quando ela fala sobre o olho do Aemon, né, durante aquela conversa da Alicent com o Aemon, a Rhaelena solta mais uma frasezinha meio estranha, que é: o último anel não tem pernas. Ela tá falando dos anéis, né, de um tipo de centopeia, de quantas pernas eles têm, de como eles não enxergam. E aí ela fala que o último anel não tem pernas, solta isso também do nada, e pareceu uma profecia. Essa eu acho que é mais difícil de interpretar. Tem muita gente que tá dizendo que ela tá falando sobre o Bran, do fato dele ser o último rei, ele não ter pernas e tudo mais. Eu acho que não tem uma relação muito direta, não. Por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que a relação é muito vaga, não faz sentido, porque aparentemente as profecias que a Rhaelena tem feito têm sido sobre esse evento que ela vai viver, da Dança dos Dragões, e sobre todo esse momento. Então é muito distante ela soltar essa profecia do Bran, que fica meio, sabe, sem nexo e sem muita propriedade. E também porque eu prefiro esquecer tudo que tem a ver com a 8ª e a 7ª temporada de GOT, então eu prefiro simplesmente desconsiderar essa hipótese. Mas tem uma hipótese que talvez seja um pouco melhor, de que o fato dela estar falando de anéis, né, não anéis de fato da centopeia naquele momento, mas de anéis de uma árvore, né. A gente sabe que a árvore, quando ela vai crescendo, ela vai formando anéis dentro dela, que mostram aí o tempo de vida dessa árvore. E ela poderia estar falando, basicamente, que aquela geração ali de filhos da Alicent, né, talvez a geração dos próprios filhos da Rhaelena, né, seria o último anel ali da Alicent Hightower, né, seria o último anel dela, da geração dela, com o Viserys e tudo mais. Isso porque, de fato, como eu já mencionei, todos esses personagens aí vão morrer, né, o Aemond, o Aegon, a própria Rhaelena, né, então todos eles vão ter fins, inclusive todos os filhos da Rhaelena acabam morrendo, né, e a descendência deles basicamente acaba. Então eles poderiam meio que ser esse último anel, sem contar o fato de que o Aegon, ele vai ter um momento que ele vai ter uma batalha, né, junto com o Sunfyre, né, o dragão dele, contra, né, a Mondancer, que se eu não me engano é o dragão da Baela Targaryen, né, a filha ali do Daemon. É uma batalha muito massa em Pedra do Dragão, que eu tô louco pra ver na série, mas deve acontecer lá no finalzinho só, no qual tanto o Sunfyre, né, fica completamente incapacitado, quanto o próprio Aegon, né, acaba perdendo o movimento das pernas depois disso. Então poderia ser uma referência também a ele, né, a ele ser esse último anel, né, que não tem pernas. Mas é uma profecia bem vaga e bem aberta a interpretações mesmo, né. Você pode deixar aí nos comentários o que você acha disso. Bom, e por fim só queria comentar uma última profecia, que não é bem uma profecia, mas é talvez um indicativo da série, né, sobre algo que pode estar acontecendo, né. É uma coisa um pouco mais subjetiva, mas que é muito interessante e que eu vi num canal que também tem se dedicado bastante a GOT, né? É um canal americano chamado Joey Magician, né? E ele tem falado bastante sobre o Larys Strong, sobre algumas teorias. Inclusive ele tem uma teoria louca lá de que o Larys Strong é um vidente verde, o que é bem maluco, mas na teoria dele faz bastante sentido. E é uma teoria que fala basicamente sobre o efeito Kuleshov, né? E o que é o efeito Kuleshov? Ele não é algo ali de Westeros, né? Ele é uma técnica de cinema que pode ser muito bem utilizada, né, para passar intenções. É difícil explicar, vou ver se o Diego, nosso editor, consegue colocar na tela aí o exemplo do efeito Kuleshov, que é basicamente a forma como o diretor resolve passar cenas numa produção, influencia diretamente em como você interpreta elas. E a gente tem dois exemplos muito fortes, né? Nessa cena da Rhaelena, né, ali com a aranha, né, fazendo a profecia dela ali do Teari, da Dança dos Dragões, e outra quando o Daemon mata a esposa dele.
Por exemplo, quando o Daemon vai lá matar a esposa dele, a Rhea Royce, aparece uma cena dele carregando uma pedra na mão e do nada essa cena corta para um cara cortando a cabeça de um peixe. Qual que é a relação entre essas duas cenas? Aparentemente nenhuma, mas a ordem e o jeito que o diretor resolveu contar essas duas cenas dá pra gente entender que de alguma forma o jeito que o Daemon segura aquela pedra e mata a esposa dele tá conectado com aquela morte daquele peixe. É esse corte que é o efeito Kuleshov. A gente não precisa ver o Daemon matando de fato a esposa dele com a pedra. O fato da gente ver ele carregando a pedra daquele jeito ameaçador e a gente ver depois uma pessoa cortando a cabeça de um peixe, a gente já sabe que o Daemon usou a pedra para matar a esposa dele, para talvez arrancar a cabeça da esposa dele. Não foi isso, mas a gente sabe e faz essa conexão. Em si, né, na prática não tem conexão as duas cenas, mas a impressão que dá pro espectador é muito forte, né? E é uma forma do cinema, né, e da televisão contar histórias, né? Eles não precisam ser sempre super óbvios, né? E a gente tem essa cena ali no funeral da Laena, em que a Rhalyna, né, tá ali com a aranha fazendo a profecia dela, e ela coloca a aranha dentro de uma concha e aperta. No momento em que ela aperta, faz um barulhinho como se a aranha tivesse sido esmagada ou como se a concha tivesse sido quebrada e corta imediatamente pro Larys Strong encarando, né, a Alicent Hightower. Daí tem a cena do Sir Criston Cole conversando com a Alicent, falando que o Larys Strong estava olhando para ela o tempo todo, a tarde inteira, sempre sorrindo. E a Alicent até fala assim, porque ele deve estar feliz, porque agora ele é o senhor de Harrenhal. Só que vamos lembrar que passou um bom tempo, né, passou 10 anos. 10 anos? Passou um bom tempo até acho que foram 6 anos. Bom, passou um bom tempo realmente, né, entre o Larys Strong virar, né, senhor de Harrenhal e aquele evento ali do funeral, né? Então não faria sentido o Larys Strong estar ali sorrindo igual um bobo por conta disso, né? É porque provavelmente existe essa relação dele ser a aranha, né? A gente também tem a relação dele ser o rato, mas talvez essa ideia dele ser aranha e a aranha presa ali na mão da Rhalyna, né? A teoria do Joey Magician é que, de alguma forma, o Larys Strong pode ser também um vidente verde, né? Por ele ser esse personagem tão sombrio e misterioso, né? De que ele poderia ter algum tipo de dom profético também. Ele também está interpretando as coisas que estão acontecendo da Dança dos Dragões. Ele também pode ter uma visão sobre como as coisas vão acontecer e como ele pode se meter no meio de tudo, né? Então, por isso que ele está tentando manipular, influenciar a Alicent, né? E ele seria ao mesmo tempo que essa aranha, também seria ali a armadilha, né, para prender a Alicent, que nesse caso é a aranha. É muito confuso essa vida de profecias, né? Mas o fato é que pode ser que seja de fato um indício ali da série, da gente olhar pro Larys Strong realmente como esse personagem que tá um passo à frente dos outros, assim como a Rhalyna tá. Ela, no caso dela, por conta dessa profecia que parece que ela não faz questão de interpretar, mas o Larys Strong talvez como um personagem que tem essa compreensão das coisas que vão acontecer e de alguma forma tá manipulando isso. Eu sei que é confuso, mas eu vou deixar o link na descrição para vocês verem aí os vídeos do Joey Magician e também poderem interpretar aí as teorias dele, né? Uma coisa legal é que existe uma relação interessante entre a Rhalyna e o Larys Strong, que é o fato dos dois terem algum tipo de conexão com insetos, né? A Rhalyna tá sempre mexendo ali com insetos e o Larys Strong escolhe meio que um vagalume, né, para ser o símbolo dele, e a série mostra, né, esse símbolo, faz questão de mostrar esse símbolo várias vezes, então também pode ter uma certa conexão, né, talvez dos dois terem de fato algum tipo de sonhos proféticos, lembrando que vamos lutar contra, né, a Targaryengogia, né, uma demagogia Targaryen de que só os Targaryens têm profecia, só os Targaryens são incríveis e maravilhosos. Tem vários outros personagens ali no universo de Westeros que têm dons proféticos, que fazem profecias e tudo mais. Então, é algo interessante para ficar de olho. Não sei se é verdade, mas achei interessante, resolver trazer aqui no vídeo. Vou deixar o link na descrição para vocês poderem ver por conta própria. Bom, mas só antes de acabar, queria deixar bem claro que profecias e sonhos é sempre um tema muito difícil. Tanto difícil para nós, espectadores, que sempre estamos caçando, né, profecias e pistas em tudo. Lembra que o final, né, a 8ª temporada de GOT foi um prato cheio pra isso, né? A gente tava o tempo todo olhando o que os personagens falavam, blá blá blá, procurando profecias e pistas, quem vai ser o Azor Ahai, quem que vai, né, ficar no Trono de Ferro, e o D&D simplesmente cagaram com tudo, resolvendo de qualquer jeito, meteram umas profecias chinfrim lá no final, e no final a Arya matou o Rei da Noite, mesmo que isso não fizesse sentido nenhum.
Então profecia é uma coisa difícil e dentro de Westeros é difícil também, né? A maior parte das pessoas vê profecias e não conseguem interpretar isso direito. E parece que tem dois grupos de personagens. Tem os que têm alguns sonhos proféticos, algumas profecias, e tem os personagens que são atormentados por isso sempre. E geralmente os personagens que são atormentados por isso sempre, eles têm um pouco mais de compreensão do que tá rolando, mas eles tentam fugir disso o tempo todo. Um exemplo disso é o Daeron, né, o bêbado, que aparece lá nas histórias de Dunk and Egg. Ele chega a ter, né, até uma profecia relacionada, né, com o Sir Duncan e tudo mais, mas ele simplesmente não gosta de ter os sonhos proféticos. Ele é um Targaryen, ele tem os sonhos proféticos, mas ele vive bêbado justamente para não precisar pensar nisso, justamente não ficar tendo esses sonhos o tempo todo. Então, ele é um personagem que provavelmente como a Rhalyna, né, ele tem esses sonhos de dragão o tempo todo, mas ele vive fugindo disso. Talvez a Rhalyna justamente tenha essa personalidade mais excêntrica porque ela também tenta fugir desses sonhos que ela tem frequentemente. Por outro lado, tem outros personagens que não têm essas profecias com tanta frequência, mas que geralmente são os personagens que mais acreditam nelas e interpretam as erradas, né? Um exemplo é o Viserys, né? Na própria série aí de House of the Dragon, que ele disse que ele viu um herdeiro homem dele, né? Com uma coroa, né? Então ele sabia que ele ia ter um herdeiro masculino que ia reinar, e tanto que ele faz a esposa dele ter vários filhos, porque ele tinha certeza que isso ia acontecer. Ela acaba morrendo, ele não tem o filho, posteriormente ele vai lá, coloca a Rhaenyra como herdeiro, depois ele tem um filho masculino, e é justamente essa insistência dele profética, né, por assim dizer, que acaba gerando aí as sementes para a Dança dos Dragões, né, que acaba não dando certo, né, os filhos dele vão se matar por conta dessa insistência dele lutar por esse sonho profético. Também tem o Daemon II Blackfyre, né, que é outro personagem que aparece em Dunk and Egg, e que ele também tem um sonho profético de que em um determinado torneio, né, iria eclodir um ovo de dragão, e que ele poderia usar isso para fazer uma rebelião Blackfyre contra, né, os Targaryens de fato, né? E ele interpreta esse sonho de uma forma totalmente equivocada e dá bem ruim pra ele, né? Então é mais um personagem que tem um sonho profético, mas que não consegue interpretar. E a gente tem nessa pegada, tem a Melisandre, que até diz que ela tem as profecias, né, do R'hllor, né, do deus dela, mas que é muito difícil de interpretar nas chamas, na fumaça. Ela tenta olhar, tenta enxergar e nunca consegue ver as coisas com clareza. Ela se sente uma formiguinha, né, tentando identificar, né, a vontade ali dos deuses. Enfim, tem vários outros personagens, né? O próprio Rhaegar Targaryen, né? Provavelmente era um personagem que tinha um tipo de profecia, né? Relacionada ao dragão ter 3 cabeças, a ele ser o príncipe que foi prometido. E ele comete vários erros nessa busca por essa profecia, o que acaba com a dinastia Targaryen, basicamente. Então, enfim, interpretar sonhos não é algo fácil no universo de Westeros, não é algo fácil aí para nós espectadores, mas é sempre algo muito divertido da gente especular, né? Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham aí dessas teorias, se tem algumas que vocês acreditam mais. Eu quero muito fazer um vídeo falando sobre todas as profecias que a gente tem em GOT, né? Os sonhos proféticos, as profecias divinas, as profecias aleatórias. Eu quero fazer. O Jon tem sonhos de lobo, né? O Bran tem muito, né? Porque ele provavelmente é, né, o Corvo de 3 Olhos. Mas enfim, a gente tem uma porrada de personagens lá em Essos, né, que aparecem na história da Daenerys, que tem algum tipo de profecia, e eu queria muito fazer um vídeo completo sobre todas elas e trazer pra vocês. Então tô esperando aí House of the Dragon acabar pra poder reunir tudo, reunir com as de House também, e trazer um vídeo bem completo e bem legal pra vocês. Então deixem nos comentários o que vocês acham, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal também, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.